Olá, meu nome é Simone, sou médica nefrologista e hoje eu vou falar um pouco sobre rabdomiólise. Para falar sobre esse tema, eu vou começar explicando com uma cena ilustrativa. Imagine aqueles aniversários de antigamente, onde a criança ela tinha aquela brincadeira de que tinha que estourar o balão cheio de doces, né? Então você colocava uma venda nos olhos da criança, né? Dava uma vara para ela e ela desorientadamente tentava estourar essa bola. Então quando ela conseguia, né? E todos os doces, balas, confetes, apitos, eles se espalhavam no chão, as crianças iam lá e elas pegavam e disputavam aquele conteúdo do balão. Então é só fazer uma comparação, é como se essa bola grande ela fosse a célula muscular. Então a rabdomiólise nada mais é do que a lesão com a ruptura dessas células musculares, que no exemplo citado seriam esses balões. E todo o conteúdo da célula, né, que a comparação do chocolate, papel picado, seria extravasado, na verdade, para a circulação. Aí eu teria potássio, fósforo, mioglobina, enzimas, né? Então todo o conteúdo da célula muscular iria cair na circulação a partir da ruptura dessas células musculares. Quais são os fatores de agressão para a rabdomiólise? Os fatores de agressão mais conhecidos, né, são queimaduras. Então pacientes vítimas de grandes queimaduras, grandes queimados, esmagamentos, tanto no contexto de terremotos como de demolições, assim como associação de medicações para o tratamento do colesterol. E agora que está mais na moda e assim pela importância do tema é o exercício físico extenuante, que antes não era tão, né, em pauta como está agora. Então o que acontece? A gente vive num contexto de um imediatismo de resultado. Então a gente começa a fazer algum tipo de atividade física, a gente já quer um resultado estético, né? E para isso a gente acaba pulando etapas e fazendo exercício físico de forma não orientada, né? Sem o devido preparo da musculatura. Então o que acontece? Quais são os fatores de risco adicionais, além de uma atividade física que você faz de forma não orientada, sem esse devido preparo? O primeiro é a falta de preparo, que eu já adiantei, a falta de preparo da musculatura. Então a pessoa começa a nadar hoje, amanhã ela quer cruzar o Rio São Francisco. Então a pessoa começa a pedalar hoje, amanhã ela quer fazer triatlo e assim acaba que eu tenho uma musculatura frágil, né, para aquela carga de atividade física e, consequentemente, aumenta o risco de ruptura dessas células musculares. Outros fatores adicionais, miopatia alcoólica. Então, você vai fazer atividade física no outro dia e no dia anterior você bebe. Então, eu tenho um efeito direto do álcool sobre o músculo, um efeito miotóxico direto, né? Além disso, desidratação, que é pedalar grandes distâncias, mas assim, não leva a quantidade de água suficiente no seu trajeto. Da mesma forma que correr longos percursos e não quer estar, né, carregando aquela garrafinha de água e acaba não se hidratando de forma adequada. Além disso, calor, outro fator de risco adicional. É diferente praticar a mesma carga de atividade física no sol e na ausência do mesmo. Então o calor interfere, jejum, uso de anfetaminas, né? Outra coisa, baixo potássio no sangue, também é um fator adicional. E como é que o potássio fica baixo no sangue? Tanto com relação à alimentação, baixo consumo, como também tem pessoas que acabam fazendo uso de diuréticos, né? Que são medicações para aumentar o volume urinário, na crença falsa de que eles emagrecem. Na verdade, eles estão espoliando o seu potássio. Quais são os sintomas de rabdomiólise? De modo geral, os sintomas eles são bem sutis, não é uma sintomatologia muito rica, mas quando ela ocorre é aquela dor muscular intensa, mais evidente na região, né, dorsal, na região lombar e nas panturrilhas, né, acompanhada de um quadro de rigidez muscular, uma fraqueza generalizada. E o que acontece? Quando a rabdomiólise ela é muito importante, né, você tem alteração no aspecto da urina. A urina fica com uma cor parecendo um chamate, uma urina mais concentrada, né? Alguns fatores adicionais, eles podem entrar, mas isso denota uma gravidade muito maior, de uma extensão muscular de acometimento
segmento muito mais importante, que é febre, náusea, taquicardia, vômito, certo? E o pior e mais temido, né, mais temida consequência da rabdomiólise é a lesão renal. A lesão renal aguda, porque a mioglobina, que é um dos conteúdos, né, da célula muscular, a mioglobina é um pigmento que carrega o oxigênio, né, dentro da célula muscular. Ela é extremamente nefrotóxica, então ela acaba fazendo necrose tubular aguda e, consequentemente, eu tenho uma descamação do meu túbulo, do túbulo dentro do rim, e pode obstruir, e o paciente, em último caso, pode necessitar de diálise, certo? Então, assim, quando o paciente ele entra com essa queixa no hospital, com um relato de uma atividade física extenuante, né, e com essa sintomatologia de dor lombar, de alteração no aspecto da urina, de imediato já passa por uma avaliação laboratorial. Na avaliação laboratorial, a gente encontra uma elevação de creatinina de forma desproporcional ao de ureia. De modo geral, a gente tem uma relação de ureia-creatinina de 20:1. Então, 20 de ureia para 1 de creatinina. Quando você encontra uma relação onde eu tenho um aumento de creatinina desproporcional ao de ureia, isso sugere rabdomiólise, porque a creatina ela é processada em creatinina e eu tive lesão muscular. Além disso, elevação de ácido úrico, elevação de CPK, né, que é um marcador mais sensível de rabdomiólise, sabendo que CPK ela só vai se elevar principalmente após 12 horas da lesão inicial. Então, se um paciente chega com essa queixa no hospital e a CPK não está tão alta, isso não pode descartar de imediato uma rabdomiólise, né? Além de outras alterações laboratoriais, como a leucocitose, alteração de eletrólitos, como cálcio, fósforo, potássio. Quando tem o hipoalbuminemia, a albumina do sangue está baixa, isso é um sinal de gravidade, porque significa que além da lesão muscular, eu tive lesão vascular, então eu estou tendo extravasamento, né, do meu conteúdo de dentro do vaso para o terceiro espaço. E glicosúria, que é a presença de glicose na urina, e significa que eu tive lesão do meu túbulo renal. Então, todo esse contexto de alteração de laboratório pode estar presente no paciente que entra com um quadro sugestivo de rabdomiólise após uma atividade física extenuante. Claro que isso varia conforme a intensidade. Então, essa é a dica. A atividade física ela é muito importante, mas ela tem que ser feita de forma adequada, de forma regrada, sabendo que cada conquista dentro do esporte ela tem que ser feita de forma gradual, né, para que exista o preparo adequado da musculatura e evitar esses fatores de risco adicionais, né? Então, se você gostou desse vídeo, dá um ok, se inscreve no canal e ativa o sininho para as próximas notificações. Um abraço e esporte consciente!